A paz do Senhor. Estou trazendo um vídeo aqui aonde muitos cristãos, muitos casais cristãos têm dúvida se eles podem fazer de tudo entre quatro paredes. Mas o foco aqui principal do vídeo é sobre o sexo anal e o sexo oral, se é permitido por Deus para os crentes fazerem. Primeiro de tudo, quero dizer que, biblicamente falando, a carne é um dos 3 maiores inimigos do cristão. Os outros 2 maiores inimigos do cristão são Satanás e o mundo. A carne já levou muita gente para o inferno e continua levando. Andar em espírito e não cumprir os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Lembrando também que o sexo só é permitido por Deus entre os casados, homem e mulher, somente. Sexo fora do casamento é adultério, e sexo entre solteiros é fornicação. Os casados podem fazer sexo e devem fazer sexo. Os solteiros não podem fazer sexo. O sexo é um assunto muito sério, pois se feito de modo incorreto e egoísta, vai trazer tribulações no casamento. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. Paulo disse para os solteiros: estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. Ainda assim, muitos de vocês sofrerão angústia ou frustrações na área sexual quando casarem. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 27 e 28. Sabemos que hoje em dia a maioria dos casais tem algum problema na área sexual, o que não é nada bom. Eu tenho no meu canal aí vídeos sobre o casamento, outro vídeo sobre segundo casamento e vídeos sobre casamento civil. O sexo não é só para procriação como alguns pensam. O sexo, além de ser para gerar filhos, é também para dar prazer e saúde para o casal. Mas vamos para o assunto deste vídeo, onde muitos cristãos têm dúvidas, que é: o casal cristão pode fazer sexo oral e sexo anal? Antes de continuar o vídeo, eu peço para que você dê o like, comenta, compartilha e se inscreva no canal, você que não é inscrito, e acompanhe o vídeo até o final para saber a minha opinião sobre esse assunto, se é lícito o crente, o cristão, o evangélico fazer sexo oral e sexo anal, ou se não é lícito. Tem cristãos que vê o sexo oral e o sexo anal entre casais cristãos como pecado. O assunto aqui é sobre os crentes, não sobre os ímpios. Tem cristãos que não vê o sexo oral entre os casais cristãos como pecado, mas o sexo anal sim. Ou seja, para esse grupo, o crente pode fazer sexo oral, mas sexo anal não pode. Tem também cristãos que não vê o sexo oral e o sexo anal como pecado. Tem quem diz que o correto é dizer carícia oral e não sexo oral. Os cristãos que não veem o sexo oral como sendo pecado, dizem que Salomão e a Sulamita praticaram sexo oral e citam as seguintes passagens bíblicas para provar: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Cantares capítulo 1, versículo 2. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Cantares ou Cânticos ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 3. Para esse grupo,
O fruto se refere à parte íntima da mulher. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Cantares capítulo 4, versículo 12. Levante-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Cantares capítulo 4, versículo 16. O teu umbigo é taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo, cercado de lírios. Cantares capítulo 7, versículo 2. Dizem alguns que em Cantares capítulo 7, versículo 2, que cita a palavra umbigo, a palavra umbigo quer dizer a vulva da mulher. A vulva é a parte externa do aparelho genital feminino. Por isso que muitos cristãos entendem que Salomão e a Sulamita faziam sexo oral. Então vamos lá à pergunta que não quer calar. Qual é a minha opinião, eu, irmão Fabiano, sobre o assunto? Se o cristão pode fazer sexo oral ou se não pode? Antes de tudo, quero comentar um pouco sobre a Sulamita. Quem foi ela? De onde ela veio? A Sulamita foi uma mulher muito amada por Salomão. Tem quem acredita que ela é uma mulher oriunda de Sunem. Sulamita não é o nome dessa mulher. Outros acreditam que o nome Sulamita se trata de uma forma feminina do nome Salomão. A respeito da história de Salomão com a Sulamita no livro de Cantares ou Cânticos, se é uma alegoria ou não, ou se é entre Deus e Israel, ou Jesus e a igreja, não é uma alegoria, e muito menos se refere entre Deus e Israel, ou Jesus e a igreja. Alegoria é um modo de expressar ou de interpretar algo de uma forma figurada. A história realmente fala sobre o amor entre duas pessoas que se amam. Nada a ver com alegoria, ou com Deus e Israel, ou com Jesus e a igreja. Uns dizem que essa Sulamita é a Abisag, mulher esta que foi colocada para ajudar o rei Davi em sua velhice. Só que com essa mulher, a Sulamita, Davi não teve relações sexuais. Você pode conferir em 1 Reis, capítulo 1, versículo 3 e 4. Depois que Davi morreu, Salomão a tomou por sua mulher. Eu, o irmão Fabiano, no momento não sei dizer de certeza quem era a Sulamita, se era Abisag ou outra mulher. Então, vamos à minha opinião sobre o assunto sexo oral e sexo anal entre os crentes, os evangélicos, os cristãos. Primeiro vou falar sobre o sexo anal. O sexo anal, de jeito nenhum, deve ser feito entre os ímpios e muito menos entre os cristãos. O ânus não foi feito para dar prazer para o homem. Ele foi criado para outra finalidade. Segundo dados divulgados, mais de 60% dos homossexuais tiveram problemas no ânus devido ao sexo anal. Muitas mulheres também tiveram complicações no ânus devido ao sexo anal. Muitos homens e mulheres ainda vão ter algum problema no ânus devido ao sexo anal. A sodomia é reprovado por Deus. Levítico capítulo 18, versículo 22 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Eu tenho aí no meu canal um vídeo falando sobre o homossexualismo. A respeito do sexo oral entre os crentes, os cristãos, a verdade é que você não encontrará um único versículo em toda a Bíblia Sagrada dizendo que o sexo oral entre os cristãos é pecado e também nenhum versículo dizendo que sexo oral não é pecado. Para mim, o irmão Fabiano Pedroso, o sexo oral entre os crentes não é algo lícito de se fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23.
A boca do cristão foi feita para abençoar as pessoas e pregar o evangelho, e não para colocar na parte íntima da mulher. Assim é com a mulher cristã também. Entenda que beijo na boca é diferente de colocar a boca na parte íntima da mulher ou na parte íntima do homem. Quem disse que eu devo colocar minha boca na parte íntima da minha esposa, ou a minha esposa colocar sua boca no meu órgão genital para o sexo ficar mais picante? Será que eu preciso disso? Eu nunca precisei fazer isso para eu me sentir mais fogoso ou que fosse algo necessário e importante. Só porque eu me tornei uma só carne, Gênesis capítulo 2, versículo 24, com minha esposa, colocar a minha boca na parte íntima dela, tá liberado? Lembrando que hoje eu estou solteiro. Eu convivi com 2 mulheres, mas eu nunca casei com elas assim de forma legalmente. Mas quando eu vivia com elas, como eu falei aqui, eu não dependia do sexo oral para eu sentir mais desejo por ela. Os versículos de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, ou Cântico, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 3, capítulo 4, versículo 12, e o versículo 16, e o capítulo 7, versículo 2, citados neste pequeno estudo, para mim, não tem nada a ver com sexo oral. A história narrada entre Salomão e a Sulamita no livro de Cântico dos Cânticos, Cântico ou Cantares, mostra o amor entre 2 pessoas que se gostam muito, e nada tem a ver com sexo oral, com Salomão colocando sua boca na parte íntima da Sulamita e a Sulamita colocando sua boca no órgão sexual ou na parte íntima de Salomão. A respeito de Cantares, capítulo 4, versículo 12, o estado virgem da noiva é descrito pela expressão jardim fechado, e a consumação do casamento como entrar no jardim para colher seus frutos excelentes. A palavra frutos nesse versículo se refere às partes íntimas do homem e da mulher? Não, lógico que não. Entenda que o sexo foi banalizado e deturpado através dos filmes adultos, pornografia. Por isso que muitos cristãos não veem o sexo oral como pecado. Pense comigo, antigamente, lá no tempo dos nossos pais para trás, década de 70 para trás, como era a relação entre o homem e a mulher? Eles iam para a cama no mesmo dia em que se conheciam? Quando eles iam para a cama, eles faziam de tudo? Faziam sexo oral? Hoje em dia, um homem e uma mulher que se encontram na noitada, na mesma noite vão para a cama e geralmente fazem de tudo entre 4 paredes. Te pergunto, era assim nos tempos de nossos pais, ou de nossos avós, ou de nossas bisavós ou bisavós? Será que nossos pais ou nossos avós e avós ou bisavós e bisavós faziam de tudo entre 4 paredes? Pode até ser que alguns faziam de tudo na cama, mas apenas alguns poucos somente. Alguns casais levavam um tempão só para darem o primeiro beijo. Imagine então terem relação sexual. Outra coisa, sexo oral é natural ou antinatural? Para mim, o sexo é antinatural. A vagina e o pênis não foram feitos para darem prazer para o homem e para a mulher através da boca. A boca é uma das partes do corpo humano que mais tem concentração de bactérias. Você pode contrair uma doença através do sexo oral. O sexo oral não deixa de ser algo sujo e nojento. Sei de casos onde homens tiveram ânsia de vômito ao fazerem sexo oral com sua esposa por causa do líquido vaginal. Continue o imundo ainda sendo imundo. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Sei de cristãos que se arrependeram, se sentiram culpados e tristes após terem feito sexo oral com sua esposa. Eles sentiram que isso não poderia ser aceito por Deus. No início da minha conversão, eu, irmão Fabiano, durante as leituras da palavra de Deus sobre sexo e sobre o assunto de sexo oral e posições extravagantes da parte da mulher na cama, senti de Deus que isso é coisa dos mundanos sem Deus e não é para o povo de Deus.
Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Efésios capítulo 5, versículo 3. O casal não precisa de sexo oral para ser feliz na vida sexual. Pelo menos eu, quando vivia com uma mulher, não precisava disso para se sentir feliz e realizado na cama. Eu não precisava de carícia oral ou de sexo oral para me sentir excitado. Para mim, o homem ou a mulher que precisa de carícia oral para sentir desejo para fazer sexo está com problema. Deve procurar um médico. Voltando a falar de Salomão e a Sulamita, se eles realmente fizeram sexo oral, isso não quer dizer que seria lícito os crentes fazerem. Uma verdade te digo por experiência própria. Crente cheio do Espírito Santo não faz sexo oral. Vi um vídeo recentemente no YouTube onde fala da visão de uma mulher cristã, serva de Deus, onde ela viu almas no inferno por causa do sexo oral. Sobre esse assunto eu já tenho um vídeo no meu canal sobre visões, se o homem pode ir no céu, vai para o céu, tem visão disso ou daquilo. Não vou comentar sobre esse assunto aqui para o vídeo não ficar muito extenso. E os seios da mulher, irmão Fabiano? Posso beijar, acariciar e chupar? Sim, os seios sim, sem problema. Essa parte da mulher está liberado para o homem beijar, chupar e acariciar. O seio da mulher não foi criado por Deus só para amamentar seu filho. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo. Embriaga-te sempre com as suas carícias. Provérbios capítulo 5, versículo 19. Esse teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios a seus cachos. Cantares capítulo 7, versículo 7. Então, se alguma mulher, por exemplo, não gosta que toque nos seus seios, que ela não gosta que o homem chupe, lambe ou acaricie seus seios, então você, homem, tem que respeitar a decisão dela. Por isso que eu dou um conselho para quem vai casar. Antes de casar, converse com seu futuro parceiro ou futura parceira sobre tudo, mas tudo mesmo, principalmente sobre a questão sexo. Diga o que você não gosta de fazer entre quatro paredes e também se você tem algum problema na área sexual. Isso é muito importante. E para você, qual a opinião sobre o assunto? O cristão pode fazer sexo anal e oral? Salomão e a Sulamita faziam sexo oral? Comenta aí, dê a sua opinião. A sua opinião é muito importante para a edificação de vidas.